Bom dia, gays e garotas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dá um trabalho ser comunicador independente. Olha, no Brasil e no apocalipse tá cada vez mais difícil. Tem horas que eu só queria estar postando foto de sunguinha, mas eu tenho que falar da guerra no Irã, era o Khamenei que estava morto, era o novo Ayatollah, era o petróleo disparando, é o Trump dizendo que os iranianos querem negociar, mas negociar com quem se ele matou todo mundo? É a Argentina aprovando a redução da menor idade penal para 14 anos, com deputados e senadores, assim, sendo atropelados pelo Milei. E tem especialistas em criminologia e direitos humanos dizendo que, cara, isso não é legal. Era o Trump que continua lá mentindo e falando várias coisas que não precisava. Foi no discurso do Estado da Nação, inventando dados econômicos ao vivo para milhões de pessoas. Era o PT agora formalizando um Haddad para São Paulo. Gente, o mesmo que vem perdendo desde 2022. Não faz o menor sentido. Eu tenho que falar dos rios de Minas que transbordaram enquanto o Zema cortou 96% do orçamento climático. Tem que falar do quê? De estupro coletivo em Copacabana e de motorista reincidente nesse crime voltando a cometê-lo. Tem que falar do Lulinha. Sim, o filho do Papo está na CPMI. Tem desembargador no Brasil recebendo 40 mil sem trabalhar. A Warner finalmente vai ser comprada e não é pela Netflix, gente. É muita coisa. No apocalipse, não tá dando tempo de postar foto de sunguinha, minha gente. Então aumenta o volume pra vocês saberem tudo que tá rolando nessa, que pode ser o quê? Comigo assim, ó, todo mundo junto. A última aventura humana na Terra. Gente, para começar, vamos falar sobre o que está acontecendo lá no Irã, está acontecendo no Oriente Médio. Eu sei que foi impossível passar o final de semana agora sem ser bombardeado na internet, em todas as redes, plataformas de vídeo curtos, sobre o que estava acontecendo lá, né? Sobre o ataque conjunto de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Vamos tentar entender de começo aqui o que aconteceu. Entre 26 e 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma série coordenada de ataques ao Irã. O Ayatollah Ali Khamenei, que é líder supremo iraniano desde 1989, morreu. Durante os ataques, foi o maior choque geopolítico do Oriente Médio em décadas. Imagina que a gente está falando que a maior teocracia do mundo, quando a gente diz em relação a poderio militar, acabou de perder o seu líder supremo. E aí, como que a gente chegou até aqui, né? Desde dezembro de 2025, o Irã estava enfrentando protestos internos. Eu já havia comentado sobre isso com vocês lá nas minhas redes e também aqui no primeiro episódio dessa nova temporada do Giro do Fim do Mundo, né? Parte da população está muito insatisfeita com o regime, não aguentava mais um regime tão opressor e foi para as ruas. São protestos extremamente violentos quando a gente diz sobre a resposta do Estado, né? Desse Estado Islâmico. Quando a gente pega os dados dos protestos que estavam acontecendo desde dezembro, tem dados oficiais de mais de 3 mil mortos pelo exército, pela polícia iraniana, mas tem algumas ONGs que dizem que podemos chegar a 43 mil pessoas mortas. Então, isso começou em dezembro e isso estava se alongando porque ninguém aguentava, como eu falei, esse regime iraniano que reprimiu com muita violência. A comunidade internacional passou esse tempo todo assistindo. A gente sabia que já tinha umas trocas de farpas ali envolvendo Estados Unidos e Israel. Então eles usaram esse contexto de instabilidade interna para agir. Os ataques, eles foram assim, cirúrgicos. Foram diretamente em infraestruturas militares, instalações nucleares, e aí teve consequências imediatas, né? O petróleo, por exemplo, a gente sabe que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo, mas não só isso. Tem um estreito também pelo mar, aonde passa 90% de toda a carga petroleira do mundo. O petróleo disparou, então, nos mercados internacionais. O barril, o Brent, foi para mais de $73 no final de semana, na sexta-feira, para a projeção de até mais de $100. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o Brent, como que o preço do petróleo sobe e como isso pode afetar a gente, porque isso também pode acabar afetando o Brasil nessa história. O presidente iraniano, Pezeshkian, declarou que vingar Khamenei é direto e dever legítimo. Então eles estão tentando agora entender se eles vão conseguir vingar mais gente, de novo. Se eles mataram todos os militares, se eles mataram todo mundo, tá um negócio meio complicado ali. Ali, Larijani, na linha de Trump, publicou: atacaremos com força que nunca conheceram.
vamos ver se vão atacar ou não, né? A gente sabe, eles têm essa história de tem bomba atômica, não tem, tem desenvolvimento nuclear, não tem, né? Agora a gente tem que entender como que isso vai se desdobrar. E aí a gente volta para os protestos internos, eles não acabaram, parte da população iraniana está nas ruas querendo derrubar o regime e a outra parte está nas ruas defendendo a soberania do país contra a invasão estrangeira. A gente sabe como isso funciona, a gente acabou de assistir isso aqui na Venezuela também, né? E aí eu queria contar um pouco para vocês, trazer um pouco de contexto histórico, porque esse é um dos papéis do Giro do Fim do Mundo, eu acho que isso é uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês, então para vocês entenderem como funciona o poder lá no Irã. Desde a Revolução Iraniana, que aconteceu em 1979, o Irã passou a ter um governo teocrata, né? Então a gente tem uma revolução que é uma revolução islâmica e a teocracia passa a ser a forma de controle social e política daquele país. Desde então, o Irã teve apenas dois líderes supremos, o Khomeini, de 1979 até 1989, e o Khamenei, o último agora, de 1889 até 2026, quando ele foi morto agora durante os ataques. A morte do líder supremo abre uma crise de sucessão sem precedentes na República Islâmica, se a gente vai parar para pensar que em mais de 60 anos eles tiveram apenas dois líderes. E aí, trouxe para vocês também aqui um pouco de contexto sobre a questão do petróleo e para vocês entenderem por que o petróleo e a crise lá no Oriente Médio pode afetar a gente. Eu falei para vocês, né, existe um estreito, o Estreito de Hormuz. É uma faixa de 54 quilômetros de largura entre o Irã e Omã. Por ali passam mais de 20% do petróleo consumido no mundo todo, todos os dias. São cerca de 20 milhões de barris. O Irã fechou esse estreito após os ataques. 150 navios petroleiros ficaram parados no Golfo Pérsico. Quando a gente fala de navio petroleiro parado, a gente está falando de dinheiro parado, né? Quando o petróleo sobe, tudo sobe junto. Combustível, frete, alimentos, mas os especialistas que planejam uma inflação global em 30 ou 60 dias se o bloqueio continuar. O banco britânico, Barclays, ele é um dos maiores bancos e referência no mercado financeiro global. Já elevou a sua projeção para o Brent, que é um barril de petróleo do petróleo do norte, de 80 dólares para 100 dólares o barril. Como eu falei, né, o Brent é o nome do petróleo do Mar do Norte, que serve de referência de preço para o mundo inteiro. Então, todo mundo usa como referência o preço desse petróleo, o preço do Brent, que é esse barril de petróleo que vem do Mar Norte. Quando a imprensa fala, o petróleo subiu, é esse o termômetro e pode passar de 100 dólares caso o conflito se prolongue. Para o Brasil, o cenário ele é duplo, né? A gente aqui tem um certo lado que não é tão negativo, mas é importante a gente estar atento. O cenário é duplo aqui porque as ações da Petrobras, da Prio e da Petrocôncavo tendem a subir porque o petróleo brasileiro vai ficar mais valioso. Mas na ponta, lá no supermercado e na bomba, o consumidor pode acabar pagando mais. O JP Morgan aponta que o Brasil está relativamente protegido de um choque energético global, mas relativamente não é imune, então alguma coisa pode acontecer, né? Como eu falei, a população iraniana, ela tá nas ruas desde dezembro, né? São os maiores protestos desde 1979. A população foi para as ruas por causa de uma crise econômica, até para vocês entenderem também o contexto que fez com que a população fosse para a rua. A inflação anual é de 42%. A moeda nacional tem perdido valor e perdeu em um ano 69%. Existe falta de alimentos, são milhares de pessoas mortas pela repressão do regime. A Anistia Internacional documentou massacre de 8 a 9 de janeiro. Agora, com a invasão estrangeira, parte dessa mesma população que odiava o regime voltou para as ruas para defender a soberania iraniana. Porque é aquilo, né? Quando a gente fala sobre a soberania de um país, estamos fodidos, estamos ferrados, mas desde que nós iremos nos resolver. Não venha você aqui tentar resolver o problema, porque a gente sabe que isso acaba sendo um jogo que pode virar um jogo colonialista ou de interesse, ainda mais quando envolve os Estados Unidos. Então, como eu falei, né? Esse é um paradoxo clássico do nacionalismo sobre ataque externo, e aí a gente acaba tendo esse conflito, né? E eu queria explicar um pouco para vocês agora como que vai funcionar o sistema de transição. Eu acabei de falar, agora há pouco, que lá no Irã eles tiveram, desde 1979 até 2026, apenas dois líderes. E o sistema usado, o sistema teocrático usado para governar política e economicamente o Irã, ele tem uma complexidade para a gente poder entender a forma com que vai ser escolhido esse novo líder, que, aliás, já temos um interino, e vou contar para vocês o que isso significa na ordem do dia, já que o mundo inteiro está olhando para isso
agora, né? O Alireza Araf, ele foi eleito como líder supremo interino do Irã pelo Conselho de Discernimento. Ele chefia um conselho interino junto com o presidente Massoud Pezeshkian e o chefe do judiciário. Sim, gente, o Irã também tem um presidente. Vem com o tio Totti que eu vou ensinar para vocês. Bom, o governo, ele funciona como? Ele funciona enquanto a Assembleia de Peritos elege o novo líder parlamento. E como que esse regime funciona, né? Porque não é simples e, como eu já disse, o Irã é um regime teocrata, né? Um regime em que o poder político ele é exercido por líderes religiosos. A base é uma teoria chamada Ilayat Falaki, é o governo do jurista islâmico. A ideia é de que até o retorno do 12º Imame muçulmano xiita, que desapareceu lá no século XIX, isso faz parte da história do Islã, o poder na Terra ele deve ser exercido por um clérigo supremo. É mais ou menos, basicamente, a história do Papa. Se a gente parar para prestar um pouco de atenção, é como se cada país tivesse o seu Papa, vamos dizer assim. E isso não é uma metáfora, é literal, assim. Eles levam isso na Constituição do país desde 1979. Do mesmo jeito que aqui na Constituição brasileira diz que nosso país é um país laico, mesmo isso sendo uma fajuta, mesmo isso sendo uma historinha, uma picuinha para boi dormir, lá no Irã eles levam muito a sério quando dizem que o governo é regido por Allah. E aí, quem são os clérigos, né? É a ordem e aonde que fica o poder nessa história, né? Quem são os clérigos? É onde fica o poder no topo, né? O líder supremo. É o cargo vitalício, ele define política externa, ele comanda as forças armadas, ele nomeia o chefe do judiciário, ele controla a mídia estatal, então o que a população iraniana vê na TV estatal é controlado por ele. O presidente iraniano, ele é um cargo eleito por voto direto, é o segundo na hierarquia, mas ele só cuida da política econômica interna. Ele é tipo assim, um gerente, entendeu? Ele não é dono, ele não cria nenhuma lei, ele não tem nenhuma candidatura, nenhuma decisão estratégica passa sem o aval do líder supremo, que, né, recentemente agora, durante o final de semana, foi morto o Khamenei. Os órgãos que controlam tudo isso. Então a gente tem o Conselho dos Guardiões, que são 12 juristas, metade nomeados pelo líder supremo e a outra metade é indicada pelo judiciário. Esses caras, eles têm o poder para vetar candidatos e leis, inclusive as aprovadas pelo parlamento eleito. Na prática, eles decidem quem pode votar e quem pode ser votado. Aí tem a Assembleia dos Peritos, que são 88 clérigos eleitos pelo povo a cada 8 anos. A única função deles é eleger e supervisionar, né, em tese, porque a gente vai falar, né, supervisionar o líder supremo, mas é um líder supremo, então acaba sendo em tese mesmo, né? E até hoje eles nunca destituíram ninguém desse cargo, né? Como eu disse, o Khamenei, ele ficou de 89 até 2026. E aí a gente tem o Conselho de Discernimento, que são membros nomeados pelo líder, né? E aí acontece uma média de disputas entre o parlamento e tem o Conselho de Discernimento, que são membros nomeados pelo líder. E aí agora vamos falar sobre o exército iraniano e sobre como é dividido o exército e as forças iranianas, porque existe uma diferença. O exército, ele é um poder, né, as forças armadas que o presidente não tem. As forças armadas convencionais, elas obedecem ao ministro da defesa, que é, portanto, o presidente. Mas existe a Guarda Revolucionária Islâmica, que ela responde, sim, diretamente ao líder supremo. E nesse caso, a Guarda Revolucionária é o braço mais poderoso do exército iraniano. Ela tem ramificações na economia, na política, nas operações de inteligência. Quando se fala em uma decisão militar no Irã, quem decide no fim é o líder supremo e não o presidente eleito, por causa dessa separação, entendeu? Enquanto as forças armadas oficiais são comandadas pelo presidente, né, como ministro da defesa, existe-se a guarda iraniana, que na verdade é como se fosse a super guarda deles, que responde ao líder. Então, portanto, a decisão final acaba sendo sempre do líder e não do presidente, né? E aí, essa crise, como eu falei também mais cedo, ela é sem precedentes, porque desde 1979 o Irã teve só 2 líderes supremos. São 47 anos, nunca houve uma transição de poder em condições normais. E agora, a transição acontece no meio de uma guerra com um alto comando militar morto nos ataques, então muita gente importante ali, tanto da Guarda Revolucionária quanto do Exército, foram mortos, inclusive a Guarda está sem o seu comandante, e a gente tem a população que está dividida entre quem quer derrubar o regime e quem quer defender a soberania do país.
O Araf, que é o líder interino, ele é um burocrata, mas nunca teve na linha de frente. E quando a gente sabe se ele fará ou não a Assembleia dos Peritos e eles se reunirem, se é que alguém sobreviveu para votar. Então, a gente ainda não sabe ali o que vai acontecer. Enquanto lá o Irã e a sua teocracia está tentando se reorganizar depois dos ataques de Israel e Estados Unidos, vamos entender como que foi a reação do presidente americano pós-ataques e quais são as mentirinhas que Donald Trump está contando, porque ele não consegue, ficar sem falar uma asneira. Bom, em entrevista à revista The Atlantic, direto de Mar-a-Lago, que é a residência dele, fora a Casa Branca, o rancho, o sítio, sei lá, o lugar o resort que ele fica, Trump afirmou que os iranianos querem conversar e ele concordou. Quando foi perguntado quando que pode isso acontecer, ele respondeu que não pode dizer ainda, cheio de segredos, Tem um detalhe que não pode passar, senhora, e o Trump ele reconheceu isso nessa mesma entrevista, é que a maioria dos negociadores iranianos, as pessoas que fazem a ponte de negociação entre o governo iraniano, entre o governo religioso iraniano e o governo americano, eles morreram nos ataques americanos e israelenses. Ele disse que foi um grande golpe, mas que mesmo assim há interesse em negociar. Existe um mediador histórico entre os Estados Unidos e o Irã, teria recebido sinalização do ministro das Relações Exteriores iraniano para a abertura de esforços sérios para essa deslocada, para eles começarem a entender como vai acontecer. Mas dentro de casa, ao mesmo tempo, o senador Tom Cotton afirmou que Trump não planeja nenhuma operação terrestre agora por hora, E os democratas, a oposição do governo trumpista, acusam o presidente de ter declarado guerra sem aprovação do Congresso, o que viola a Constituição americana. Mas nada de novo sobre o sol. O Trump foi lá, ele bombardeou, ele matou a liderança, diz que agora eles querem negociar e que está anunciando isso como uma vitória para o mundo inteiro, Mas esse mundo que ficou ouvindo todas essas asneiras do Donald Trump, nós todos estamos aqui só tentando entender o que está acontecendo. E olha, dizer para vocês, tá difícil. Gays garotas, vem comigo agora que nós vamos usar as mentiras do Donald Trump contadas num dos maiores discursos da história moderna dos Estados Unidos para a gente entender como agora, em 2026, está a situação real da economia americana. O que aconteceu? No discurso do Estado da Nação, o maior da história moderna dos Estados Unidos, com 108 minutos, Trump apresentou uma série de dados econômicos. A Northwestern University e múltiplas agências de checagem de fatos verificaram as principais informações ao vivo. E o resultado a gente já sabe. Era tudo mentirinha! Vem comigo que eu vou mostrar para vocês os dados que ele manipulou. Agora com fontes reais e informação clara. Vamos começar pela inflação, O Trump disse ter herdado a pior inflação da história americana, o que é mentira. A inflação anual, quando ele assumiu, era de 2,9% e cresceu para 3% com as tarifas que ele mesmo inventou. Em 1980, a inflação americana chegou a 14%. Ele também afirmou que chegou a 1,7% nos últimos 3 meses de 2025, o que é falso. Em 2025, estava 2,6%. Vamos agora uma outra mentiria clássica de pessoas como o Trump. Bolsonaro também adorava mentir nessa. Olha, a gasolina. Ele disse que o preço caiu para $2,30 em quase todos os estados e que estava R$1,99 em alguns lugares. Mentira! O preço nacional no dia do discurso era de $2,95. Em apenas 3 postos no Texas, estado que apoia muito o Trump, alguns estavam cobrando R$1,99. E isso não é quase todos os estados, não é mesmo? Bom, ele também afirmou que atraiu mais de 18 trilhões em investimentos em 12 meses. Falso! O site oficial da Casa Branca registrava 9,7 trilhões, metade do número que foi citado por ele. Ele também usou, obviamente, cortes de impostos, esse também é uma coisa que eles adoram falar, Ele chamou a sua lei fiscal de a maior redução de impostos da história. E, de novo, falso! A Tax Foundation classificou como a 6ª maior, atrás da Reagan Act de 1981. Quando a gente fala sobre o déficit federal, que é aquela diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada, o déficit federal americano ultrapassou mais de 1,8 trilhão de dólares em 2025, o que contradiz o discurso dele de contenção fiscal,
E aí que nesse evento, metade dos parlamentares democratas não compareceram por um protesto coordenado. E a resposta oficial do partido veio em vídeo da governadora da Virgínia, Abigail Spanberger, que desmontou, dado por dado, a fala do Trump em uma transmissão televisionada, né? E aí, então, como eu falei para vocês, a gente agora vai conhecer um pouco mais de como está a economia nacional americana, norte-americana. Eu sempre esqueço de fazer essa correção, porque nós estamos falando dos Estados Unidos da América do Norte. O desemprego hoje lá está em 4,3%, acima dos 4% quando Trump assumiu. O salário mínimo federal ficou abaixo da linha da pobreza em 2025. Segundo a Economic Policy Institute, 2,4 milhões de americanos perderam acesso ao programa de alimentação, não porque saíram da pobreza, mas porque a nova lei cortou critérios de elegibilidade. O preço médio da energia elétrica nos Estados Unidos subiu 9% em relação a 2024. A dívida pública segue crescendo, mesmo com a economia em pleno emprego, o que economistas classificam como anormal. Trump, ele não mente para quem vai checar, ele mente para mais de 60 milhões de pessoas que vão dormir antes de ver a cobertura jornalística do seu discurso. Esse foi o discurso mais longo da história moderna dos Estados Unidos. Ele foi projetado para criar uma realidade, antes que a realidade possa respondê-lo. E funcionou. As pesquisas no dia seguinte mostraram uma aprovação do discurso acima de 60% entre quem assistiu. Gente, aqui, olha, é muito importante a gente entender como essas ferramentas de manipulação de dados e discursos falsos funcionam. O discurso do Trump ele foi transmitido ao vivo para dezenas de milhões de americanos. As checagens aparecem no dia seguinte para apenas uma fração dessa audiência. Isso é um modelo de governo, isso é uma forma de trabalhar, mentindo e enganando. Vocês lembram que a Netflix tentou comprar o Warner Bros. No final do ano passado? Pois é, não conseguiu. A tentativa, que começou no ano passado, terminou em dezembro, numa proposta de um acordo de 82,7 bilhões, que incluía os estúdios e o stream HBO Max. A Paramount entrou em uma oferta hostil de 108 bilhões de reais. Depois revisou para 111 bilhões e para 31 dólares a ação. O que aconteceu? Agora, definitivamente, foi decidido que a Warner vai para a Paramount. A empresa combinada teria cerca de 210 milhões de assinantes contra 325 milhões da Netflix. O catálogo unido agora da Paramount com a Warner Bros. Vai oferecer DC Studios, Game of Thrones, Star Trek, Transformers, Tom & Jerry, Looney Tunes, Senhor dos Anéis e vão ter marcas e redes como HBO, CNN, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Adult Swim, Paramount Plus, Showtime e Cartoon Network. O novo gigante teria 32,7% da bilheteria mundial de Hollywood. Segundo lugar atrás só da Disney, que detém 37%. E aí, existe uma pergunta que os especialistas em cultura do audiovisual estão debatendo, né? O que era menos ruim? Uma Big Tech como a Netflix ou um estúdio gigante como a Paramount comprando? Vamos lá, a Netflix é uma plataforma digital global com algoritmo, dados de 325 milhões de usuários e um controle total do que entra em catálogo, como é promovido e para quem aparece. É um ecossistema 100% fechado que define o que o resto do mundo vai assistir. Quando o Departamento de Justiça americano investigou a oferta da Netflix, enviou uma centena de cartas para especialistas, para cineastas, perguntando sobre a influência na criação de conteúdo. O James Cameron, que é diretor de Titanic e Avatar, ele foi um dos primeiros a se posicionar contra a compra pela Netflix. Mas não quer dizer que a compra da Paramount é uma coisa positiva. Na verdade, oferece um outro tipo de risco. A Paramount é um estúdio tradicional com uma dívida de 28 bilhões. Reguladores têm mecanismos testados para lidar com fusões de estúdios, exigir venda de ativos e limitar contratos exclusivos. O risco não é de controle de algoritmo, é de demissões em massa nas duas empresas e de concentração de catálogo. O Procurador-Geral da Califórnia abriu uma investigação. O Writers Guild América se posicionou contra. Há também um fator político. O CEO, David Ellison, tem relação próxima com Donald Trump, o que levanta questões sobre se produções poderão sofrer interferência de ideologia, que a gente sabe, né? E aí, essa questão toda da compra e da venda da Warner fez eu lembrar de uma série que tem na Apple TV, que é a série The Studio. É uma série criada por Seth Rogen, que estreou ano passado, foi a minha série favorita de 2025 e se tornou uma análise super honesta sobre como tem funcionado a indústria do audiovisual e do cinema há anos. É a história de um executivo de estúdio tentando fazer filmes de qualidade
num sistema que só pensa em franquias, que é basicamente o que a gente tem vivendo. Franquias, sequências, né? E resultados de bilheteria. E aí, o que essa série mostra é que o verdadeiro conflito não é entre estúdio e streams, é entre arte e capital. Quando um único conglomerado controla a produção, distribuição, plataforma e algoritmo de recomendação, a criatividade, ela morre por dentro. Ela vai morrer porque o sistema de incentivos favorece o que é seguro, o que é familiar, o que é franqueável e principalmente rentável. Aquilo que vai trazer mais dinheiro. Hollywood está em crise estrutural desde que os streams chegaram. A greve dos roteiristas e atores de 2023 foi, em parte, sobre quem tem poder criativo numa indústria controlada por algoritmos. A fusão da Paramount e da Warner é mais um passo no processo de consolidação que já começou e já produziu a Disney e a Fox em 2019, a AT&T Warner Media Discovery em 2021. O padrão para cada fusão é a mesma coisa. Existe uma promessa de mais conteúdo, de mais qualidade e de mais acesso, mas o resultado final costuma ser o mesmo. Demissões em massa, cancelamento de projetos e uma oferta homogênea, pasteurizada, uma oferta sem graça, onde tudo é igual para um público global e é o que nós acabamos aceitando. Gente, agora, uma rapidinha lá da Argentina, pra gente ver o que tá acontecendo com nossos irmãos, porque, olha, o Milei tá fazendo uma coisa horrorosa toda semana. Dessa vez, o governo Milei enviou ao Congresso a proposta de redução da maioridade penal de 16 para 14 anos. O argumento do governo Milei e dos seus aliados é que eles defendem essa medida como necessária para combater a criminalidade juvenil, que é uma coisa e é um problema que vem crescendo nos últimos anos. Eles têm o argumento de que a responsabilidade tem que vir com a capacidade de compreensão do crime. Já os criminologistas, organizações de direitos humanos, especialistas em segurança pública apontam que nenhum estudo sério no mundo demonstra uma relação direta entre a redução da maioridade penal e a queda dos índices de criminalidade. Na verdade, o que se demonstra é um aumento de vaga no sistema prisional e uma maior exposição de adolescentes a redes criminosas. A Argentina está seguindo um playbook que vários países testaram e que produziu resultados que são inconsistentes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vem discutindo isso há muitos anos e a gente ainda não chegou num lugar. A maioridade penal no Brasil continua sendo 18 anos. E pensa comigo, usando o nosso país como exemplo. Vocês acham que faz justo e que faz sentido colocar adolescentes de 14 anos para conviver com presos em cadeias, em presídios comuns, para conviverem com líderes do tráfico, líderes do PCC? Não faz sentido, gente, de novo. Essa ideia de que reduzir a maioridade penal reduz os índices de criminalidade são inconsistentes e não tem provas. E agora, uma coisa que é extremamente séria e super importante é falar novamente sobre ataques e casos de violência sexual contra mulheres. Eu vou contar para vocês 2 casos agora. Lá no Rio de Janeiro, a gente teve um estupro coletivo que aconteceu no bairro de Copacabana. Uma adolescente de 17 anos, ela foi atraída por um colega da escola, do Colégio Pedro II, que é um ex-namorado, para um encontro que poderia ser um encontro romântico em um apartamento na rua Ministro Viveiros de Castro, lá em Copacabana. Quando chegou, foi surpreendida por 4 adultos. Eu vou dizer agora o nome deles. Eu gostaria que todos vocês, todas gays e garotas, prestassem muita atenção. Bruno Alegrete, Vitor Simonin, João Berto e Matheus Martins. Esses 4 estupradores são todos de classe média alta da Zona Sul. O delegado responsável chamou de emboscada planejada. O laudo é muito triste. Registra violência física e sexual, socos, tapas, chutes, lesões genitais, marcas de contenção. O WhatsApp da vítima foi usado como armadilha. Existem mandados de prisão preventiva, foram expedidos agora no dia 27 de fevereiro na Operação Não é Não. Em 28 de fevereiro, nenhum dos 4 foi encontrado, eles continuam foragidos até hoje. Agora, um segundo caso, que é bizarro, porque é um caso de reincidência, ou seja, é um caso que expõe o quão falho foi o sistema. Uma idosa foi estuprada num ônibus no dia 22 de fevereiro. Técio Manuel Xavier, que é motorista da linha 383, que é Realengo Praça da República, da empresa Sou Transportes, atacou uma passageira de 71 anos, que era a única no ônibus. Ele ignorou o pedido da parada, estacionou o veículo, apagou as luzes intencionalmente e atacou essa senhora. Existe um detalhe crucial que eu já falei para vocês. Ele já havia sido indiciado por crime sexual em 2019 no mesmo contexto, também em um ônibus contra uma jovem de 20 anos. E mesmo assim, não só o sistema falhou, como ele foi contratado novamente.
as câmeras de segurança registraram o momento em que as luzes foram apagadas. Ele foi preso no dia 28 de fevereiro, no complexo do Chapadão, 6 dias após o crime. São 2 casos diferentes, são 2 casos completamente opostos. Estou falando de jovens de classe média alta que criaram uma emboscada. E estou falando de um motorista de transporte público que é reincidente. A lógica é a mesma, a mulher como objeto disponível. Um é planejado como emboscada e o outro é uma repetição que expõe como esse sistema não falha, não detecta ou não quer detectar. E, gente, na semana passada, a CPMI do INSS pegou fogo, virou barraca, dedo no cu e gritaria, e no resultado, Lulinha, o filho do Lula, vai ter o seu sigilo bancário quebrado. Pra gente lembrar, a CPMI, ela investiga um esquema de fraudes bilionários no INSS operado por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Esse esquema desviou recursos públicos através de associações de aposentados e convênios fraudulentos. E aí o que aconteceu na sessão do dia 26 de fevereiro, né? Por uma votação simbólica, a CPMI aprovou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva. O Lulinho, nosso irmão, filho do Paps, que é filho do presidente, junto com outros 86 requerimentos em bloco. Logo após a proclamação do resultado, parlamentares da base do governo partiram para a mesa diretora, num empurra-empurra, a TV do Senado suspendeu a transmissão. O que acontece? Existe uma ligação que está sendo investigada, né? Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram Antunes usando a expressão filho do rapaz. A PF investiga se a referência é ao Lulinha, filho do presidente Lula. Há relatos de um ex-funcionário do INSS afirmando que Lulinha recebia uma mesada de Antunes, o Careca. A empresária Roberta Lissinger, apontada como próxima de Lulinha, teria recebido 1,5 milhão do operador. Existem viagens juntos a Lisboa em novembro de 2024, na primeira classe. A PF também apura se Lulinha seria sócio oculto em empreendimentos de cannabis medicinal financiados com recursos desviados do INSS. Ou seja, estava pelo menos investindo numa coisa boa. E aí, a quebra do sigilo ela foi aprovada e ela significa coisas importantes, porque a gente está em ano de eleição. A quebra do sigilo permite que a CPMI acesse extratos bancários, transferências e declaração de imposto de renda de Lulinha no período que vai de 2022 de janeiro até esse ano. O objetivo é rastrear o fluxo de dinheiro, verificar se houve entradas regulares compatíveis com a suposta mesada de R$300 mil que o ex-funcionário Edson Claro descreveu em depoimento à Polícia Federal. O relator, Alfredo Gaspar, do Partido União lá em Alagoas, justificou. A quebra do sigilo se torna imperativo técnico para a CPMI e também porque a União é da oposição ao governo. Mas tem mais, a quebra ela foi dupla, tá? O STF já havia agido. Antes da votação na CPMI, o ministro André Mendonça, do STF, relator da investigação criminal do caso, já havia autorizado em janeiro a quebra do sigilo de Lulinha pela Polícia Federal. E aí, qual que é o dilema? Esses dados, eles ficam com a Polícia Federal ou são compartilhados com a CPMI? Isso importa, porque quando esses dados circulam em diferentes instâncias, amplia-se riscos de vazamento seletivo e o uso político de informações sigilosas em ano eleitoral. E a gente sabe, né? Esse vai ser mais um dos combustíveis que a oposição vai usar. E também, né, gente, sabe quem está envolvido nessa história toda? O Banco Master. O caso milionário também está envolvido. Porque na mesma sessão, a CPMI aprovou a quebra do sigilo do Banco Master e convocou o ex-CEO, Augusto Ferreira, preso em novembro de 2025 na Operação Compliance Zero. O Master, para quem não lembra também, ele é investigado em 2 frentes. Uma na fraude de crédito consignado de aposentados com suspeita de cobranças indevidas e irregularidades financeiras internas detectadas pelo Banco Central. O dono do banco, Daniel Vocaro, ele também está no radar do STF. E André Mendonça determinou que os dados obtidos com a quebra do sigilo de bancário fossem compartilhados com a CPMI. Ou seja, o Master não é só um personagem secundário aqui, ele também é uma das peças centrais da investigação. A defesa do Lulinha e o cenário político, o advogado de Lulinha afirmou que o cliente não tem relação alguma com as fraudes e que a quebra é dispensável, pois ele já demonstrou interesse em colaborar. Lula publicamente diz que se Lulinha tiver feito algo errado, vai pagar o preço.
E agora, o que a gente precisa entender é, até agora não há uma decisão judicial atribuindo o crime a Lulinha. A quebra de sigilo é uma fase de coleta de provas e não de conclusão. Mas em ano eleitoral, né, o processo vale tudo, né? E aí vale tanto quanto o resultado. A oposição ganhou uma munição muito forte e o governo, liderado por Lula, perdeu uma batalha que estava tentando evitar há semanas. Existe uma corrida contra o tempo, né? O presidente da CPMI, o Carlos Viana, do Podemos, comunicou imediatamente à COAF e pediu 5 dias os dados, né? Correndo contra a possibilidade de o presidente do Senado, Alcolumbre, anular a votação. Em dezembro, Lula disse, e aí, né, que é o que eu já havia dito, que se tiver filho meu envolvido, ele vai ter que pagar. Mas assim, apesar de gostar do Lula, vai pagar mesmo? Será que filho de algum político, seja de direita ou de esquerda, paga alguma coisa no Brasil? E especialmente para gays e garotas de São Paulo, uma notícia muito importante para vocês. PT acabou de entregar nas mãos do Tarcísio mais 4 anos de governo. Sim! Yeah! O PT formalizou o Fernando Haddad, sim, gente, o Haddad, como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo para as eleições de outubro de 2026. A formalização aconteceu num evento do partido, né? Haddad, que é ministro da Fazenda, vai deixar o governo para se candidatar e perder. O histórico não passa em branco, né? Afinal de contas, a gente sabe que o Haddad, ele já vem perdendo eleições em São Paulo para prefeito e governador desde 2012. E assim, sem falar ainda que o PT é conhecido aqui como a mais alta rejeição entre o eleitorado aqui, ó, do estado de São Paulo. Gente, não faz o menor sentido. Como ministro da Fazenda, ele acumula crítica dos dois lados. A direita o culpa pelos impostos e a esquerda diz que ele foi austero demais. E agora ele vai disputar o maior colegiado eleitoral do Brasil contra o Tarcísio de Freitas, que lidera todas as pesquisas com entre 40% e 42% das intenções de voto já no primeiro turno. A pergunta que ficou assim, que ficou para mim essa semana foi: por que não Simone? Por que não a nossa querida Simone Tebet? Eu sempre falo Tebet porque, desculpa, gente, mas por que não Simoninha? Eu fico assim, sabe, não é que ela seja a melhor opção, mas entre o menos ruim, o Diabo e a Simone, a gente queria a Simone, não queria? A Simone era a opção mais viável. Ela é ministra do Planejamento, ela é moderada, ela tem uma alta aprovação entre mulheres e eleitoras de centro. O exato eleitorado que o PT aqui não consegue alcançar em São Paulo. As pesquisas mostravam ela com desempenho melhor que o Haddad contra o Tarcísio, mas Tebet negou a candidatura ao governo do estado. Em entrevista, no dia 30 de janeiro, ela confirmou que sairá do governo em março para concorrer a algum cargo eletivo. Mas o cenário mais avançado é o Senado. Ela própria citou Haddad e Alckmin como nomes com condições de ir ao segundo turno. E aí, o que interessa, assim, né? Tebet, ela tem domicílio eleitoral lá no Mato Grosso do Sul. Para concorrer em São Paulo, ela precisaria transferir o título até dia 6 de maio de 2026. E isso implicaria também numa mudança partidária. Ela precisaria deixar o MDB, que é o partido no qual ela está afiliada há 27 anos, para ingressar no PSB, que é o partido do Alckmin, que tem uma estrutura maior aqui em São Paulo. E aí, gente, assim, ó, o cargo político ele é delicado. A Tebet, ela também é mais útil ao Lula no Senado, onde a esquerda, a gente sabe, precisa de votos para governabilidade e de que o governo estadual é difícil, porque o Tarcísio já está consolidado aqui. Talvez ela só esteja escolhido não perder, né? Porque o cenário seria o mesmo com ela, né? E aí, será que a esquerda esqueceu São Paulo? Na prática, não. Na verdade, na prática, sim. Eu fiquei na dúvida, eu fiquei pensando nisso. Eu ia dizer que na prática não, e foi isso que eu tinha colocado no roteiro. Mas a sensação que eu tenho é que sim. A ideia que a intenção que me parece é que o governo vai tentar fazer uma troca econômica agora, já que o Haddad, ele tem crítica dos dois lados, né? Então você meio que coloca ele de escanteio numa competição e numa concorrência política onde ele não tem chance. Mas, de qualquer jeito, pode ser que tenha ainda votos, né? E ainda tem a chance de colocar a Simone dentro do Senado, que é um caminho importante.
Enquanto isso, enquanto essas decisões do cenário político macro são feitas, São Paulo não elege um governador de esquerda desde a época do próprio Lula na presidência, em 2006. O cientista político Samuel Oliveira, ele resumiu bem. A centro-esquerda paulista entra em 2026 com abundância de nomes e escassez de direção estratégica. Falta estratégia de comunicação, falta estratégia de posicionamento, falta muita coisa. Falta principalmente a esquerda aprender a falar com a população. Enquanto todo mundo está se articulando no cenário político para definir como vão ser as eleições lá em outubro, a gente continua com o embate, com a guerra pelo fim da escala 6x1. Olha, essa proposta é uma proposta de emenda constitucional que acaba com a escala de trabalho, né? E ela foi barrada na CCJ da Câmara pelos partidos PL e União Brasil. A PEC precisava de 20 votos para avançar e nunca foi, né? Ficou em 26. O argumento, né, do PL e do União Brasil é de que a mudança geraria inflação e desemprego. E foram explícitos sobre a estratégia. É impedir que chegue ao plenário da Câmara, onde a aprovação seria, nas palavras deles, avassaladora. As falas que eles tiveram viraram até manchete. Em um jantar com empresários do Grupo Esfera Brasil, aqui em São Paulo, no dia 23 de fevereiro, os dois presidentes eles foram muito diretos. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse: "Nós vamos trabalhar para não deixar votar de jeito nenhum. Vamos trabalhar para isso, dar a vida para isso. É ali na CCJ que vai ser essa guerra." O Antônio Rueda, que já pegou carona no jatinho do PCC e é presidente do União Brasil, disse: "Isso vai ser um desatino para a economia. É inflação na veia. A gente tem que construir uma blindagem dentro das comissões, principalmente na CCJ, para poder ir barrigando isso." Cara, vocês entendem que existem dois partidos que estão usando esse tipo de desculpa para dizer que vai ter problema, que vai gerar inflação e não sei o quê. Tudo isso para barrar um projeto que faz muita diferença na saúde, no bem-estar e na vida dos brasileiros, mas na verdade o interesse deles é 100% político. Esse é um dos principais, se não o carro-chefe da campanha presidencial do governo Lula para esse ano. A reeleição do Lula e a campanha que vai levar à reeleição dele está hoje pautada em cima do ganho dessa guerra, do fim da escala 6x1. É por isso que o PL e a União não querem. Mas vamos mostrar para vocês estudos que mostram por que na verdade isso é positivo. O ministro Guilherme Boulos, que é ministro do governo, ele citou um estudo da FGV com 19 empresas que adotaram a jornada reduzindo-a voluntariamente. 72% tiveram aumento de receita. A Islândia reduziu para 35 horas semanais de trabalho em 2023. A economia cresceu 5% e a produtividade cresceu 1,5%. O Copacabana Palace, gente, o Copacabana Palace se adiantou e adotou a escala 5x2 para 90% de 600 funcionários desde maio de 2025. O Palácio Tangará investiu 2 milhões no ano para conseguir mudar e contratou 27 funcionários a mais. Os dados mostram que já faz diferença e que funciona. A Manchete que saiu por aí com essa reação do PL, do União, foi a Folha de São Paulo chamando o trabalhador brasileiro de folgado. No domingo, no dia 22, na semana passada, no mesmo fim de semana em que a PEC entrou na CCJ, a Folha de São Paulo publicou uma manchete que dizia: "O brasileiro trabalha menos que a média mundial. Vai se fuder." A matéria usava um estudo da FGV e BRE para dizer que o brasileiro trabalha 40,1 horas semanais, abaixo da média de 42,7 horas globais. O que é um desvio cultural e seria uma preferência por maior quantidade de lazer. Sim, vão se fuder. Em outras palavras, eles quiseram dizer que o trabalhador que acorda às 4 horas da manhã, passa 3 horas no ônibus e trabalha 6 dias por semana seguidos, é um folgadão. O vereador Henrique Azevedo, do PSOL, criador do movimento VAT, respondeu: "Bora lá no ponto de ônibus comigo às 4 horas da manhã explicar para o trabalhador que acordou antes do sol que ele trabalha menos que a média mundial." Folha de São Paulo. A ministra Gleisi Hoff também respondeu, ela apontou o óbvio. O ranking de países que mais trabalham eram liderados pelo Butão, pelo Sudão e pelo Emirados Árabes. O Brasil, nessa métrica, está à frente dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Noruega e Holanda. E aí, a curiosidade, o engraçado é que ninguém mostra
esses países como argumento. Tem uma coisa que, assim, é importante, né? Essa proposta, ela tem o apoio popular expressivo. E a derrota na CCJ é uma vitória do empresariado representado por esses partidos. E acontece no mesmo período em que a Argentina aprova as reformas trabalhistas que prometem e que liberam carga de trabalho de 12 horas, gente. É o que eu disse na semana passada. Vamos aprender com os hermanos para não cometer os mesmos erros aqui. Na semana passada, eu contei para vocês uma notícia bizarra e absurda sobre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ter absolvido um homem de 35 anos que se relacionava com uma menina de 12 anos. Pois é, o desembargador do Tribunal de Justiça, ele foi afastado das suas funções após denúncias de assédio sexual contra servidoras do tribunal. Hoje ele não trabalha, mas vai continuar recebendo R$40 mil mensais. O afastamento cautelar em processos administrativos no judiciário brasileiro não suspende automaticamente a remuneração. O magistrado continua recebendo enquanto o processo corre, e o que pode levar anos. Esse caso, ele vem numa esteira de discussão muito grande sobre o tipo de penduricalhos e o tipo de privilégios que tem acontecido no judiciário. O ministro Flávio Dino, ele chegou a confrontar publicamente uma juíza que justificou uma verba indenizatória como dinheiro de lanche. E aí, vou aproveitar agora esse caso para entrar nessa questão do ministro Flávio Dino, porque tem sim rolado uma guerra entre o Dino e o judiciário, e é importante a gente saber, porque é o nosso dinheiro, né? Esses penduricalhos é um nome informal para gratificações, auxílios e indenizações que servidores públicos recebem além do salário base. A Constituição, ela estabelece um teto e nenhum servidor pode ganhar mais do que um ministro do STF, que atualmente ganha em R$46 mil mensais. Mas há uma brecha. Verbas classificadas como indenizatórias ficam fora do cálculo do teto, e foi aí que o sistema criou um atalho. Ou seja, eles começaram a criar indenização em cima de indenização para receberem muito mais além do teto. Como que esses penduricalhos eles são criados, né? Existem algumas formas. Ele pode ser criado através de lei pelo próprio Congresso, como o Legislativo fez para si próprio agora em 2026 e que o Lula vetou no dia 18 de fevereiro, por resoluções administrativas de órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, ou por decisões internas de cada tribunal. É um truque, gente, é nada mais do que trucagem. O truque é classificar o pagamento como indenizatório, para fugir do teto. O Gilmar Mendes, ele disse no plenário que a criatividade dos penduricalhos dariam inveja ao Picasso, porque assim, você precisa ficar justificando essas coisas, né, que são indenizatórias, né? Como que a gente chegou nesse patamar de guerra entre o Dino e os magistrados brasileiros, né? Quem trabalha como jurista no Brasil. Ele cresceu muito isso como fenômeno a partir de 2011, quando a CNJ aprovou uma resolução garantindo isonomia de benefícios entre magistrados e o Ministério Público. O que deveria equilibrar vencimentos virou uma corrida por mais benefícios. Em 2015, criou-se gratificação por acúmulo de trabalho para juízes federais. Em 2020, estenderam para estaduais. Em 2022, o Ministério Público exigiu o mesmo. Em 2023, a CNMP transformou a gratificação de promotores em licença compensatória, fora do teto, em 1 minuto e 17 segundos de reunião. Uma lei de 2024 exigia que o Congresso regulamentasse o tema de forma uniforme e o Congresso não regulamentou, porque, né, ali ó, todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, querendo aumentar os seus próprios ganhos. Para vocês terem uma ideia, o ganho líquido, gente, tá? Isso aqui, ó, tirando os descontos. De um magistrado brasileiro, um juiz, um promotor, foi de R$81 mil por mês, 76% acima do teto constitucional. No Tribunal de São Paulo, para você ter uma ideia, tem juiz ganhando R$122 mil por mês. Isso é 165% acima do teto. É bizarro. Uma pesquisa, ela encontrou 53 mil servidores, 1,34% do total, ganhando acima do teto de R$46 mil, num custo estimado para os cofres públicos de 20 bilhões por ano. Eu vou repetir para vocês, que eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Vou voltar aqui, gente, para eu ler o dado para vocês. Cerca de 53 pessoas ganham
20 bilhões por ano. Vocês têm noção do que é isso? É assustador. Para ter uma comparação, o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2023 foi de 8,8 bilhões. Lembra, polilaminina, que pode ajudar pessoas paraplégicas, tetraplégicas? Então, enquanto um grupo de 53 pessoas ganha 20 bilhões por ano, o Ministério inteiro que poderia investir nesse tipo de pesquisa tem um orçamento de 8,8 milhões. E aí existem os exemplos mais absurdos que vocês possam imaginar. Auxílio alimentação entre 10 e 15 mil reais mensais, classificados como indenização. Existe uma compensatória convertida em dinheiro de até R$ 1.500 por dia. Se um magistrado acumular 10 dias, são mais de 15 mil reais, fora o teto. E aí existe, para juízes federais e alguns tribunais, pagando retroativamente 16 anos. E aí agora sim, né, onde o Flávio Dino entra? Agora em fevereiro, o Flávio Dino determinou que todos os poderes federal, estaduais e municipais revisassem em 60 dias as verbas sem previsão legal e suspendessem os penduricários legais. Em 23 de fevereiro, Gilmar Mendes fez o mesmo, mas limitando ao Judiciário e ao Ministério Público. O julgamento do plenário no STF sobre o tema foi iniciado em 25 de fevereiro e adiado para o dia 26 de março. Enquanto isso, associações de magistrados ameaçam Operação Tartaruga. Eles vão parar. Se os penduricários forem cortados, eles vão simplesmente trabalhar e não fazer os processos. Responderam. O Flávio Dino foi lá e respondeu publicamente. Qual o teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Temos aproximadamente 2 mil ou 3 mil tetos vigentes nesse país. Então, assim, chega. Precisa ter um limite. Bem, vamos falar sobre o desastre que está acontecendo em Minas Gerais com as chuvas. Eu acho que é um assunto super importante que a gente precisa comentar. Até o fechamento dessa edição do Giro do Fim do Mundo, haviam 71 mortos, sendo 65 em Juiz de Fora, 6 em Ubá. Cidades inteiras com ruas destruídas, famílias desalojadas e infraestrutura completamente destruídas, né? Durante os últimos dias, o presidente Lula visitou as áreas atingidas no dia 28 de fevereiro e anunciou medidas emergenciais e de reconstrução, usando o Rio Grande do Sul como modelo. A principal medida é a entrega gratuita de casas para famílias que perderam suas moradias nas enchentes. Enquanto o presidente do país está lá tentando usar o mesmo modelo utilizado em outro estado, a gente tem o próprio governo mineiro implodindo todo o sistema de prevenção de desastres climáticos. O governo do Romeu Zema, ele cortou 96% do orçamento destinado a ações climáticas de prevenção a desastres. E no mesmo período, o salário do próprio governador aumentou 300%. Isso não é uma coincidência, isso é conveniente. É uma escolha de gestão com consequências diretas na capacidade do Estado de prevenir, de responder e remediar catástrofes climáticas. Vocês entendem o quanto isso é sério? O cara, ele aumentou o salário dele em 300%, enquanto ele estava cortando dinheiro essencial para a prevenção do que aconteceu. Dinheiro que poderia ter ajudado a prevenir a morte de 71 pessoas até hoje. Isso é uma coisa muito triste, assim. As chuvas, elas não são surpresa. Os modelos climáticos já previam um aumento de eventos como esse em Minas Gerais. Se houvesse investimento em prevenção, se existisse ou houvesse uma forma de você prevenir o que está acontecendo, faça, mas não. O Zema preferiu aumentar o próprio salário. E, de novo, ao mesmo tempo que isso é muito triste, isso é uma escolha da população mineira que votou para esse cara e que eu espero que vocês saibam agora como votar novamente. Para ajudar a população que está precisando de ajuda nesse momento lá em Minas Gerais, eu vou deixar para vocês no meu Instagram links como o Pix da Prefeitura de Juiz de Fora e pontos de recolhimento aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde vocês podem encaminhar suas doações. E hoje tem estreia de quadro novo aqui no Giro do Fim do Mundo, no nosso bloco cultural. A gente vai fazer o Falas do Fim do Mundo, onde eu escolho uma fala, uma manchete, um texto, uma citação que alguém fez nos últimos dias e que me marcou. E a gente vai começar com uma manchete da Folha do dia 22 de fevereiro, mas que ficou na minha cabeça até hoje. A manchete dizia: o brasileiro trabalha menos que a média mundial. Veja o ranking. Eu queria pegar essa manchete e essa fala para dizer o quanto ela é ardilosa, o quanto ela é escrota, o quanto ela é, tipo assim,
Eu não sei dizer pra vocês o quanto eu fiquei chocado quando eu li essa matéria, assim, né? Esse cara, quem escreveu, eles pegaram um ranking que é verdadeiro, mas eles distorceram a forma de entregar a matéria, de entregar a informação, para dizer que o brasileiro é folgado. O resumo dessa frase conta e serve para dizer que o brasileiro prefere se divertir a trabalhar, o que não está errado. O brasileiro deveria preferir se divertir a ter que trabalhar. Mas o brasileiro não tem escolha. A maior parte da população brasileira mora a quilômetros de distância do seu trabalho, enfrenta transporte público precarizado, paga caro pelo transporte público, acorda antes do dia amanhecer para um jornalzinho, um jornaleco desses, vir chamar você de vagabundo. Minha senhora, meu senhor, minha gay, minha garota, minha comunidade LGBTQIAPN+. O jornal Folha de São Paulo chamou todos os brasileiros de folgado, de bando de folgado, de gentinha que não quer trabalhar, de gentinha que não se importa com o trabalho, enquanto a gente sabe que é o contrário. Enquanto vocês não têm tempo de ficar com a família, enquanto vocês não têm tempo de cuidar da própria saúde, enquanto vocês não têm tempo para ter o mínimo. Tenho certeza que esse jornalista que trabalha home office faz de vez em quando um plantãozinho merda por aí, não passa pelo que você, senhora e senhor, enfrenta no ponto de ônibus às 4 horas da manhã. Eu vou terminar por aqui o Giro do Fim do Mundo, porque a Folha de São Paulo fez eu perder a paciência e eu não quero me irritar, porque mais importante do que se incomodar com essa gente é continuar bonito, é continuar sem rugas, minha gente. Esse foi mais um Giro do Fim do Mundo, nosso jornalzinho para gays e garotas. Toda terça-feira estou aqui com vocês para contar notícias. Não esqueçam de me seguir lá nas redes, lá nas plataformas, @todecastilho, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Episódios toda semana também no Spotify, por favor. E me escrevam, mandem o que vocês querem saber, mandem curiosidades, mandem notícias e matérias que vocês ajudam na composição dessa pauta. É um prazer estar aqui com vocês, com a colaboração do Gabriel, nosso videomaker, quem me ajuda aqui, filma e edita tudo. Volto na semana que vem. Eu ia dizer que eu espero com notícias melhores, mas a gente sabe, né? No fim do mundo, meu bem, não tá tendo não. Beijos, gays garotas!